Graça e paz, meus amados, juntos mais uma vez aqui para compartilharmos a palavra de Deus, para entendermos um pouquinho mais daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Eu creio que Ele já tem falado contigo durante toda a semana, através da leitura bíblica, através de outros estudos, livros, mensagens que você tem ouvido. Mas agora, particularmente para a gente que caminha junto, para a gente que está numa mesma embaixada do Reino de Deus, no mesmo pedacinho de família de Deus, né? Nessa grande família aqui na Terra. Eu creio que Deus tem algo muito especial para te dizer hoje, e eu sempre peço muito a Deus que eu seja a boca dele na tua vida. Eu não quero apenas passar informações, o meu desejo é passar a vida de Deus para você, assim como essa vida tem vivido em mim. Então, meus amados, vamos com a palavra de Deus. Eu quero que você vá comigo lá para João capítulo 11. Nós vamos ver aquela passagem já tão conhecida, e eu mesmo, particularmente já tenho pregado muito sobre esse texto. É o texto que fala sobre a ressurreição de Lázaro, é um texto muito rico, e todas as vezes, obviamente, que nós pregamos nesse texto, nós abordamos algo novo. Eu já falei algumas coisas, eu já falei, por exemplo, sobre o discipulado como processo da santificação, citando esse exemplo, esse texto da ressurreição de Lázaro, lá em João capítulo 11, aquele momento que Jesus chama Lázaro da sepultura para a vida, da morte para a vida, manda ele vir para fora da sepultura, e Lázaro vem todo envolto em faixas, e Jesus manda que aqueles que estão ao seu redor retirem as faixas. Então, o que nós vemos ali? Ele chama da morte para a vida, mas quando vem da morte para a vida, traz consigo para essa vida os resquícios da morte, as faixas da morte. E essas faixas Jesus não tirou. Ele ordenou que aqueles que estivessem ao seu redor retirassem. E baseado nisso, eu desenvolvi a ideia do processo de santificação, do discipulado, pessoas tratando a tua vida nesse processo de santificação, que se dá após a passagem pela porta do reino, que é Jesus Cristo, durante toda essa trajetória que é a caminhada com Ele, é o caminho, que é o próprio Jesus também, até o alvo, que também é o próprio Jesus na glorificação. Então, nesse processo de santificação aqui, eu abordei esse processo aqui, quando falei já sobre esse texto. Há poucos dias atrás eu preguei sobre anciano pelo quarto dia, enfocando aqui a pessoa de Lázaro e a sua ressurreição e todo aquele processo, tudo aquilo que estava acontecendo no coração ali da família, durante esses 4 dias, porque todo o texto ele discorre em 4 dias, É o tempo de irem informar da enfermidade de Lázaro a Jesus e da chegada de Jesus 4 dias depois, quando o corpo então já estava inclusive sepultado, Mas hoje eu quero usar esse texto olhando mais para as irmãs, Eu quero olhar mais para Marta, Maria. Lógico que a gente vai abordar Lázaro, É um dos personagens centrais aqui do texto, mas eu gostaria de enfocar a visão do entendimento que essas irmãs tinham do poder de Jesus. Elas conheciam o poder de Jesus. Jesus era pessoa marcante na casa delas, Sempre que Jesus estava vindo lá do norte para o sul, da Galiléia para a Judéia, volta e meia ele passava na casa das irmãs ali, Marta, Maria, a casa de Lázaro, e ali conversava com elas, ministrava o coração delas, certamente fez algumas refeições ali, Então era um caminho, vamos dizer assim, um caminho obrigatório, uma passagem obrigatória para Jesus, a casa daquelas irmãs, e elas conheciam muito bem o Senhor e o poder do Senhor. E isso eu deixei até claro quando eu preguei aqui sobre o texto que eu acabei de falar para vocês, anciano pelo quarto dia, Então elas entendiam desse poder, mas eu quero enfatizar um pouquinho mais isso. Qual a visão? Qual o entendimento que ela tinha do poder de Jesus? Porque com isso eu quero atingir o teu coração justamente nessa questão, sobre como você crê nesse poder de Jesus na tua vida, o quanto você crê, qual a visão que você tem sobre esse poder de Jesus. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso a partir de agora. E em primeiro lugar, eu quero te dizer o seguinte, que essas irmãs, Marta e Maria, elas acreditavam no amor de Jesus.
elas acreditavam no amor de Jesus. Esse fato é confirmado pelo próprio texto em questão, João capítulo 11, né? Por exemplo, quando elas mandam chamar Jesus, está lá no versículo 3, né? Lázaro está enfermo, provavelmente o negócio tinha complicado, tinha se tornado crônico, né? E aí quando viu que remédio não resolve, médico não resolve, né? O texto não diz claramente isso, mas a gente deduz a partir do momento em que eles esperaram um tempo até mandar chamar Jesus. Então quando mandaram chamar Jesus, porque a coisa estava pegando. E quando mandam chamar Jesus, ela manda o seguinte recado, ela diz assim, olha, versículo 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então ela tinha certeza do amor de Jesus para com a família, particularmente nesse caso, para com o seu irmão. E olha o que diz o versículo 5 do mesmo capítulo, a gente sempre vai abordar aqui o capítulo 11 de João, né? Diz assim, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, Maria, né? E a Lázaro. Então o texto deixa claro sobre a consciência que se tinha do amor de Jesus por aquela família, particularmente por Marta e Maria, que aqui estamos enfocando mais a visão delas, aqui, né? Esses dois personagens aqui no texto. Mas nós podemos ver também que esse amor era compreendido e percebido, né? Vamos colocar assim, a partir do próprio sentimento de Jesus naquela situação de velório, né? Onde ele deixa aflorar todo esse sentimento, todo esse amor que ele tinha por aquela família. O texto diz assim, lá em João 11:35, Jesus chorou. Ele ficou emocionado, né? São poucas as vezes que é citado na Bíblia Jesus chorando, né? De cabeça assim eu posso me lembrar, além dessa aqui, Jesus chorando sobre Jerusalém, né? Quando ele percebe tudo que virá sobre Jerusalém por não terem recebido, né, a sua mensagem, não terem o recebido como Messias, enfim. Mas são poucas situações em que você vê Jesus chorando, e essa é uma delas. Jesus chora, ele deixa aflorar os seus sentimentos, mostrando que realmente ele tinha essa família em alto conceito, ele tinha essa família com todo carinho no seu coração. E a própria palavra das pessoas que estavam ali presentes naquele velório, quando vê Jesus chorar, diz assim, está lá no versículo 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Ou seja, o texto é claro quanto ao amor de Jesus por aquela família. O texto é claro que Jesus amava aquela família, amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. E elas tinham consciência disso, como eu já citei aqui, né? Até quando manda chamar aquele que tu amas, ou seja, elas sabiam que eram amadas pelo Mestre, eram amadas pelo Senhor, eram amadas por Jesus. Elas tinham consciência plena disso, e eu quero te fazer uma pergunta agora. Você acredita no amor de Jesus? Você acredita que Jesus te ama exatamente como você é? Muitas vezes a gente se vê em situações, em complicações na vida, que parece que o Senhor está alheio a isso tudo e nos dá a impressão de que Ele não nos ama tanto assim. Dá a impressão de que Ele nos deixa sozinhos, mas muito pelo contrário. Diga-se de passagem aquela poesia, né, Pegadas na Areia, quando ele diz ali naquela poesia que ele olhava para trás e sempre vinha duas marcas de pegada, né, como se duas pessoas estivessem caminhando pela areia. Era ele e Jesus. Mas ele percebeu que nos momentos mais difíceis da vida dele, quando ele olhava para trás, ele via apenas um par de pegadas. Então ele deduziu, essas pegadas obviamente são minhas. Jesus me deixou justamente nos momentos mais difíceis. E quando ele indaga isso para o Senhor responde para ele, filho, eu te amo, eu nunca te deixei sozinho. Nos piores momentos da tua vida, quando tu olhaste para trás e viste apenas um par de pegadas, essas pegadas eram minhas, porque eu estava te carregando no colo. Meu amado, você crê nisso? Você crê que Jesus te ama tanto assim? Independente dos teus erros, porque eu sei que você erra pra caramba.
eu também erro. Nós somos humanos, nós somos falhos, mas apesar de toda a nossa falha, Deus nos ama demais. Além, talvez, do que a gente possa entender. Deixa eu te citar aqui as Sagradas Escrituras, porque a Bíblia é a revelação escrita de Deus para nós, para a humanidade, para os homens. E eu quero te citar alguns textos aqui que falam desse amor dele por mim e por você, desse amor dele pela humanidade, né? Então aqui no texto vai falar sobre Deus, sobre Pai. Mas você não está falando do amor de Jesus? Olha lá, João 10:30, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Então quando a Bíblia fala do amor do Pai, está falando do amor do Filho, está falando do amor do Espírito Santo, está falando do amor desse Deus trino, ok? Olha o que ele diz acerca do amor que ele tem por você. João 3,16, ele diz assim: porque Deus amou, ou seja, ele amou o mundo de tal maneira, que a gente não consegue nem entender direito, né? Que ele deu o seu Filho unigênito, ele se deu por nós, né? A fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, para que você não padecesse uma eternidade longe dele, fora dele, ele vai enviar o Filho para sofrer em teu lugar, para pagar o preço da reconciliação minha e tua, a fim de que nós possamos gozar a vida eterna. Mas não para aí. Romanos 5,8 diz assim a palavra de Deus: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ou seja, quando ele se entrega numa cruz por mim e por você, nós ainda não éramos amigos dele, nós não estávamos ainda reconciliados. Ou seja, a gente estava num mar de pecado e ele nos ama e se dá por nós. Por isso eu lhe digo que o amor de Deus é incondicional, ele não depende de situações, de sentimentos ou atitudes. Ele ama porque ele é amor, ele ama porque ama. Vamos um pouquinho mais longe? Vamos um pouquinho mais além? Efésios 2, 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, eu e você não temos merecimento algum para essa demonstração toda de amor, para todo esse derramamento de amor sobre as nossas vidas. Isso é por graça. Então, meu amado, se você não tem vivido uma vida que corresponde a esse amor de alguma forma, não pense que por isso Deus deixou de te amar. Se você nesse momento se encontra afastado do Senhor, se você nesse momento se encontra numa vida não tão santa assim como Deus gostaria, eu quero te dizer uma coisa: isso não leva o Senhor a te amar menos. Ele continua te amando do mesmo jeito, porque, como eu já disse, esse derramamento de amor é fruto da graça, do favor imerecido que ele nos concede. Só mais um versículo que eu quero citar aqui, Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não o faria, ou falaria e não confirmaria? Por que eu estou colocando esse texto aqui? Porque se ele diz na sua palavra que ele nos ama e sempre nos amou, quando nós ainda não éramos reconciliados, quando nós ainda éramos pecadores afastados de Deus, ele se deu por nós. E agora ele continua nos amando, mesmo nos momentos mais difíceis e mesmo nos momentos em que menos correspondemos a esse amor. O amor dele continua firme, forte, verdadeiro, porque ele é baseado em graça, em favor imerecido. Portanto, assim como aquelas irmãs, Marta e Maria, acreditavam no amor de Jesus, eu quero te dizer nesse momento: creia, Jesus Cristo, ele te ama. Amém? Deixa eu te dizer mais uma coisa. Elas não apenas acreditavam no amor de Jesus, como também elas acreditavam no poder de Jesus. Uma coisa é você acreditar que ele te ama muito, outra coisa é você acreditar que ele pode intervir em situações, ele pode transformar situações, ele pode gerar milagres na tua vida. Elas acreditavam nisso,
E o texto também deixa isso muito claro. O próprio versículo 3, quando elas mandam chamar, né, a Jesus, dizendo, olha, está enfermo aquele que tu amas, né? Ela não apenas está mostrando ali o seu amor, como está mostrando também que ela crê no poder de Jesus de transformar uma situação. Porque no momento em que elas perceberam que a situação da saúde do seu irmão estava crônica, estava terrível, que ele já estava chegando às portas da morte, elas mandam urgentemente, se bem que já tinham demorado um bocadinho, né? Mas elas mandam então chamar o mais rápido possível a Jesus. Por quê? Porque elas entendiam que se Jesus chegasse em meio àquela situação de enfermidade, ele poderia certamente curar o seu irmão. E no versículo 22, quando Jesus, depois de 4 dias, né, chega ali e está conversando com elas dizem assim para ele, olha, mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Então elas tinham aquela convicção no poder de Jesus de transformar uma situação, de gerar um milagre quando este era necessário. E eu quero te fazer também outra pergunta agora. Você crê no poder do Senhor? Você crê no poder de Jesus? Você crê no poder de Deus sobre a tua vida? Você crê que Deus tem poder para transformar essa situação que você está vivenciando aí, seja ela qual for? Você crê nisso? Elas acreditaram. E você? Você acredita? Deixa eu tomar um golinho de água aqui, está secando minha garganta. Você acredita, assim como Marta e Maria acreditavam no poder do Senhor? Como dizia uma antiga canção, entrega a Ele o teu amanhã. Entrega a Ele o teu amanhã. Confia. Disse um poeta que o amanhã é incerto e virá, provavelmente cheio de tristezas e decepções. Aquele poeta estava meio amargo da vida, né? A vida não estava sorrindo muito para ele, não. Eu prefiro citar um outro escritor, o apóstolo Paulo, que disse assim, olha, eu não sei o que de bem ou mal está destinado para mim, mas uma coisa eu sei em que eu tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso. Você crê que esse Senhor que você professa conhecer, que você professa seguir, que você professa até que entende que Ele te ama, mas você consegue crer que Ele também é poderoso para agir na tua vida, para agir em você, por você e através de você? Jeremias 29:11 é um texto maravilhoso e eu quero citá-lo aqui para você nesse momento. Diz assim, Jeremias 29:11: eu é que sei, o Senhor falando, tá? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então, as palavras está dizendo, eu é que sei o que eu tenho preparado para você amanhã. Por isso eu citei aqui a antiga canção, entrega a Ele teu amanhã. Eu sei, dá medo. Eu sei, parece que não vai acontecer nada, mas se eu creio nesse poder, eu tenho que entender que é Ele quem sabe do meu futuro. E Ele está dizendo aqui, através da sua palavra, em Jeremias 29:11, Ele está dizendo para você, olha, eu é que sei o teu amanhã, eu é que sei os pensamentos que passam aqui pela minha cabeça acerca de você. E Ele continua dizendo assim, são pensamentos de paz e não de mal. Fica tranquilo. O que Deus tem preparado para você amanhã não é coisa ruim, é coisa boa, porque os pensamentos que Ele tem sobre você são pensamentos de paz e não de mal. E olha, Ele termina dizendo assim, para vos dar o fim que desejais. Que maravilha! Salmos 34, 5...
37,4, perdão. Eu falo que hoje em dia a Bíblia está na minha cabeça, mas o endereço volta e meia foge. Salmo 37,4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele fará o que deseja o teu coração. Em outras palavras, diz assim: e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando nós cremos nesse poder do Senhor, nós podemos viver confiantes e tranquilos quanto ao amanhã, independente das nossas incapacidades e fraquezas, porque Ele cuida de nós. Ele é poderoso para nos dar o fim que desejamos. Ele é poderoso para nos dar um amanhã de paz. Creia nisso. Creia no poder de Jesus. E só mais uma coisa eu quero te dizer nesse momento. Aquelas irmãs, Marta e Maria, elas não apenas acreditavam no amor de Jesus, no poder de Jesus, mas também tinham um outro lado da questão que eu quero citar agora. Sim, acreditavam no poder de Jesus, no amor de Jesus por ela, como acreditavam também no poder de Jesus de operar maravilhas. Elas só não acreditavam na onipotência de Jesus. Vou repetir, elas acreditavam no amor de Jesus por elas, no poder que Jesus tinha, mas elas só não acreditavam na onipotência de Jesus. Mesmo afirmando que acreditava que Jesus, enquanto pessoa humana, enquanto caminhando aqui na terra, ao lado delas ali, tudo que ele pedia ao Pai, o Pai lhe concedia, está registrado lá no versículo 11 desse capítulo, no versículo 22 desse capítulo 11, quando ela diz: eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Mesmo tendo consciência disso, mesmo tendo consciência desse poder todo, mas já passado 4 dias que seu irmão estava enterrado, quando Jesus diz assim para ela, olha, se não me engano é para Marta que ele diz, ele fala assim: olha, teu irmão há de ressuscitar. Ela diz assim: eu acredito sim, eu acredito que no último dia, lá no fim do mundo, lá quando todas as coisas acabarem e tiver a ressurreição final, ele vai ressuscitar. Agora, não creio não. Ou seja, Jesus estava falando sobre ressuscitar o irmão dela naquele momento histórico ali, naquele momento em que eles viviam ali. E ela responde para Jesus que acredita sim na ressurreição, mas na ressurreição do último dia. Com toda a influência farisaica que tinha da doutrina dos fariseus naquela época, então elas acreditavam na ressurreição final, porque os fariseus acreditavam nisso e ensinavam isso, inclusive nas sinagogas, Então era bem conhecida e divulgada a doutrina da ressurreição. Os saduceus não acreditavam, mas os fariseus sim. Então elas estavam bem familiarizadas com isso. Então ela acreditava assim que um dia, num futuro distante, haveria uma ressurreição final. Mas naquele momento, 4 dias depois de enterrado, de jeito nenhum. Em outras palavras, o que elas estavam dizendo ali é o seguinte: olha, eu creio que tu nos ama, eu creio no teu poder, sei que tudo que você pede para Deus, Ele faz, mas depois de 4 dias morto, já cheira mal. Ressuscitar só no fim do mundo, agora de jeito nenhum, Ao terceiro dia, quem sabe, até o terceiro dia ainda a gente podia até acreditar, Como eu, quando preguei sobre ansiando pelo 4º dia, eu falei sobre um costume, que se tinha, enfim, que se acreditava, eu não sei se uma lenda urbana, mas enfim, conta-se que os judeus entendiam, e até hoje em dia também, eu tive fazendo umas pesquisas e tem alguns judeus que ainda entendem isso, que até 3 dias no máximo, a alma continua do lado do corpo, Então a pessoa morre, o corpo está ali e a alma por 3 dias fica ali sem ir para qualquer outro destino. Assim eles acreditavam, principalmente naquela época, E como disse, ainda hoje, alguns judeus entendem assim. Não todos, é verdade, mas muitos judeus ainda entendem isso, E corria-se na época que até 3 dias alguma coisa podia acontecer. Estranha, porque afinal de contas a alma ainda está ali.
Então, se nós levarmos isso em consideração, talvez elas estivessem dizendo, né, de certa forma, olha, até ontem, né, ou seja, no terceiro dia, eu ainda podia acreditar que alguma coisa pudesse acontecer, porque eu sou poderoso para fazer mesmo. Mas no quarto dia, agora nem mais a alma já não está nem mais aqui do lado, não tem mais jeito. Agora o corpo já está fedendo, já cheira mal e não tem jeito. Eu creio que vai ter uma ressurreição no último dia, e lá no último dia, eu não sei quando, ele vai ressuscitar, mas agora eu creio não. Em outras palavras, era mais ou menos isso que estava se passando no coração dela. Elas sabiam que elas estavam diante de um ser muito poderoso, Jesus. O que elas não tinham a compreensão ainda é de que ele não era apenas um ser poderoso. Ele era o ser mais poderoso do universo. Ele era o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Isso elas não sabiam. Você crê na onipotência de Deus? Você crê que Deus pode fazer milagres ainda hoje? Você crê que Ele tem poder para intervir nessa situação tua que você está dizendo, essa é insuperável, é inigualável e não tem solução? Os nossos impossíveis são possíveis para Deus. Creia nisso. Creia nisso. Ele não é apenas poderoso, Ele é todo poderoso. Muitas vezes nós professamos entender, crer no amor de Deus por nós. Nós professamos que cremos que esse Deus que está sobre a nossa vida, que nós chamamos de Pai, é esse Jesus que chamamos de Senhor, Ele é poderoso. Mas existem situações na nossa vida que a gente acaba dizendo, essa nem Jesus. Essa nem Jesus. Eu creio que até certo ponto ainda ele poderia falar, mas nessa situação, de jeito nenhum. Creia. O nosso Deus, Ele é muito mais poderoso do que jamais poderemos entender perfeitamente. O poder dele vai muito além daquilo que eu e você possamos compreender. Vai muito além de tudo aquilo que podemos esperar. Creia nisso. Sabe, tem gente que crê, e às vezes nós estamos inseridos, quem sabe, nesse meio, né? Situação ou outra. A gente crê mais de maneira consciente, né? De maneira humana, com a mente humana, né? Ou seja, aquilo que nós conseguimos compreender, explicar. Então, dentro desse contexto científico, nós até entendemos, até cremos e chamamos disso de uma fé racional. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a fé, segundo a definição bíblica dela, ela é ilógica. Então eu creio que a fé não está na razão humana, mas toda a razão humana se finda na fé. Hebreus 11:1 diz que fé é o firme fundamento, é algo que eu estou apalpando, pegando, é fundamento, é firme, é sólido. De coisas que se esperam. Poxa, mas se eu espero, eu não estou apalpando ainda. Que absurdo! Prova e convicção, ciência, fato comprovado, está aqui, olha, vê com os teus olhos, de coisas que não se veem. Ué, mas se eu não estou vendo, então não é ciência, não é fato? Isso é fé. Firme fundamento das coisas que se esperam, prova e convicção de fatos que não se veem. A definição bíblica para a fé, humanamente falando, ela é ilógica. Isso significa que a onipotência de Deus está acima da minha e da tua compreensão. E eu quero encerrar minhas palavras nesse momento, antes de nós orarmos, te citando mais um texto das Sagradas Escrituras. Diz assim, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso, presta atenção, que agora ele vai falar o tamanho desse poder. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente,
além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Vou repetir para você, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse poder tremendo de Deus, essa onipotência divina, vai além de tudo que eu posso entender, compreender ou esperar. Isso é tremendo. Portanto, à luz de Marta e Maria, creiamos no amor tremendo, inigualável. Esse amor, como está lá em João 3,16, de tal maneira, né? Esse amor que Deus tem por nós, por mim, por você. Creiamos nisso. Creiamos no poder de Jesus de realizar coisas tremendas. Mas vamos dar um passo além, principalmente nesses momentos tão difíceis que nós estamos atravessando. E vamos acreditar que Ele não apenas é poderoso, mas Ele tem todo o poder, que ultrapassa todo entendimento humano e que é capaz de fazer muito além de tudo aquilo que podemos crer ou esperar. Eita, coisa tremenda! Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, eu sei que muitos nesse momento estão passando situações, humanamente falando, impossíveis de serem solucionadas, difíceis demais. E eu sei que muitos desses têm dificuldade para crer no Teu amor, mas a minha esperança é que através dessa palavra simples, curta, objetiva, a realidade do Teu amor tenha penetrado em cada coração e que nesse momento todos que estão me ouvindo e me vendo possam estar dizendo para Ti, sim Senhor, eu creio no Teu amor por mim. Pai, Tu conheces os corações e Você sabe também, Senhor, que muitos desses que estão me ouvindo nesse momento, eles também creem no Teu poder. E se não criam direito, passarem a entender agora e aceitar por fé que Tu és poderoso. Mas, Senhor, nós queremos ir além e Te pedir que a nossa compreensão, a compreensão daqueles que estão me ouvindo nesse momento, Senhor, seja de que Tu és não apenas poderoso, mas onipotente. Que essa coisa que eles estão vivendo, passando agora, não é nada diante de Ti. Para Ti não há coisa difícil, para Ti não há impossíveis. E ainda que o homem não entenda e diga que já está acabado, só é o fim quando o Senhor assina embaixo e põe um ponto final. Caso contrário, o Teu poder pode ir além de toda expectativa humana. Por isso eu Te peço, gera essa fé no nosso coração, de crer que Tu não apenas nos ama e é poderoso, mas que Tu és onipotente. Tu tens um poder que vai muito além de tudo aquilo que podemos pedir ou esperar de Ti. Por isso, Senhor, toma cada vida em Tuas mãos. Cada um que está me ouvindo nesse momento, me vendo nesse momento. Cada lar que está por detrás desta tela. Cada família, Senhor, que está por detrás dessa tela. E abençoa. E faz o impossível acontecer. E faz com que a Tua onipotência arrebente com tudo quanto é expectativa humana negativista sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo nesse momento agora. Venha com esse poder sobre as nossas vidas, Pai. Venha com a Tua onipotência sobre as nossas vidas. E que essa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor, esse amor que acabamos de falar aqui, de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, sobre cada vida, cada família que está agora, Senhor, nos assistindo. Eu peço isso desde agora e para todo sempre. Amém.